Para você acessar a plataforma Photopea, você vai colocar aqui no seu Google mesmo, tá? Essa opção aí, ó, Photopea. E aí, nessa primeira opção, você vai clicar e eu também vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Quando você iniciar ele pela primeira vez, ele vai aparecer dessa forma aqui. A gente não precisa traduzir. Você vai clicar nesse X grandão aqui, ó, para poder ele sumir dessa barra de apresentação. Aqui você pode concordar e continuar. Aqui do meu lado direito, ele está aparecendo algumas propagandas. Isso não me interfere, vou borrar aí no vídeo para vocês, mas aqui no meu dia a dia, na prática que você tiver aí, isso não vai te incomodar desde que você olhe sempre aqui mais ou menos do meio da tela para o lado esquerdo, que é o que mais interessa para a gente. Começamos então por essa interface inicial. Aqui para quem já é design, para quem já tem familiaridade com software de edição, sabe muito bem o que é que significa esses ícones aqui embaixo, mas eu vou falar para vocês aqui basicamente o que você precisa entender inicialmente, tá? Então vamos lá. Começando na parte superior, a gente tem o nosso menu principal, onde nós temos diversas ferramentas à nossa disposição, não é? Inclusive aqui do lado direito a gente já tem algo voltado à própria plataforma e não à aplicação. Eu vou explicar para você a diferença agora, tá? Nesse lado aqui, nesse lado mais esquerdo da tela, nós temos o que está voltado ao Photopea, tá certo? A edição que a gente está fazendo. Aqui do outro lado a gente tem o suporte, a gente tem a parte de aprender, a gente tem um blog do Photopea, que seria no caso o nosso suporte, né? É o que tem por trás da aplicação em si, tranquilo? Aqui nós temos algumas maneiras de importar arquivos, tá? Que é bem interessante. Partindo para o centro da tela, nós podemos criar um projeto, abrir do computador ou pegar alguns modelos já prontos, tá? E aqui embaixo ele mostra alguns formatos de arquivos que são compatíveis para a gente trabalhar aqui no Photopea. Então assim, aqui é uma plataforma suficiente para você entender como é que funciona a edição de imagem, a criação de projetos, o design, fotografia, enfim, você consegue fazer boas edições através dessa plataforma que basicamente espelha o Photoshop da Adobe em uma plataforma remota, né, direto do seu navegador. E aí a gente vai começar fazendo o quê? Nós poderíamos já criar um documento, mas vale a pena a gente explorar essa opção aqui de modelos, dando um clique aqui, tá? Ele vai abrir para a gente aqui uma interface com diversos modelos de vários arquivos, tá bom? A gente tem logo, a gente tem social media aqui, ó. Se a gente clicar, a gente vai ter social media para YouTube, para Instagram, enfim, tem diversas artes aqui que você pode estar utilizando, caso você achar que não consegue criar algo do zero. Mas o que eu recomendo é, se você puder vir aqui só para ter algumas inspirações, é ótimo, tá bom? É ótimo você vir aqui para pegar alguns criativos e ter como referência para o seu, tá? Para sua criação. Aqui a gente tem também plugins, né, que estão disponíveis aqui dentro da própria plataforma. Aí temos ações, né, que são basicamente uma forma automática do programa desenvolver algo, tá? Da mesma forma que a gente tem pincéis, que são basicamente os brushes, né, para poder você fazer pintura, para você colocar algum elemento na sua imagem, né, no seu projeto. Aí nós temos também gradientes, que são basicamente aspectos de cores, né, que são interessantes para a gente estar utilizando. Tem estilos também, que aí são presets, ou seja, são um modelo, tá, de personalização que você consegue aplicar em textos, em formas, em qualquer elemento dentro aqui do Photopea. Temos aqui também padrões, né, que são interessantes para você usar como background. Além das formas, nós temos também alguns outros elementos aqui de CSS, tá bom? Mas aí vamos voltar aqui para a categoria que realmente importa para a gente, tá? Que é a criação do zero. Então você pode fechar aqui nos X e a gente agora vai partir para criar novos documentos, tá? Ó, você pode importar aqui algum projeto que você já tem aí no Google Drive, no Dropbox, OneDrive, tá? Isso é interessante. Aqui a gente também pode importar do computador, tá? Então se você quiser abrir uma mídia, você consegue abrir através desse botão. Vamos clicar em novo projeto e aqui também a gente tem alguns modelos, ó, que você pode clicar e abrir aí no seu Photopea, tá bom? São projetos já criados, basta você dar um clique, ó, por exemplo esse daqui, se der um clique nele, ele já vai carregar automaticamente para a gente aqui dentro da plataforma com tudo editável, tá? Você pode editar aqui essas funções. Mas aí vamos criar um documento do zero, tá? Para isso você pode clicar aqui, ó, no novo projeto, mais uma vez, né? E aí aqui você pode dar um nome para o seu projeto. Eu vou colocar aqui, ó, aula. Aqui eu vou escolher uma dimensão, tá? Você pode trabalhar em pixel, em porcentagem, centímetros, milímetros e polegadas.
Se você vai fazer algo impresso, pode ser que você trabalhe em centímetros, vai te ajudar bastante. Se você vai fazer para web, eu recomendo sempre fazer em pixels, tá? Isso aí é para você ter uma proporção melhor, né, na hora de você criar o documento. Então vamos supor, eu vou colocar 1280 por 720. Aqui embaixo, se você parar para analisar, ó, nós temos diversos formatos aqui, ó, onde você pode estar utilizando. Que, por exemplo, a gente tem aqui o FB, que seria Facebook página. Aí nós temos aqui também, ó, formatos para Instagram, né, que são para o feed, para o stories. E aqui a gente tem para banner no YouTube também. São várias medidas que geralmente o pessoal mais utiliza nas redes sociais, que já está disponível aqui para a gente, tá? Então aí você pode configurar o tamanho do seu documento. Aqui nessas flechinhas, basicamente você vai inverter, né? Vai tirar o valor que está em cima em largura e colocar em altura e vice-versa, tá? Nessa flechinha aqui. Aí aqui a gente tem o DPI, tá? Para você que vai fazer para a web, eu recomendo deixar nesse valor aqui. Se por acaso você quiser colocar 150, né? Antes desses zeros aqui, ó, você pode colocar 150, que já tá ótimo. Se for para impressão, cara, se você for imprimir esse seu documento, você coloca 300 para ter uma melhor fidelidade aí de aspectos, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, 150. Aqui a gente vai deixar pixel por int, tá? Essa é a primeira opção aqui. Se você colocar nessa outra, vai ser pixel por centímetro, e aí não é tão interessante pra gente que vai fazer para a web. Aqui é o plano de fundo, você pode criar branco, você pode colocar aqui, ó, para selecionar uma coisa específica. E aí, se você quiser mais detalhes, você pode clicar nessa flechinha aqui e mudar o perfil de cores, tá? Também você consegue habilitar a opção de pranchetas, que no caso seria um documento, tá? Nessa medida que você colocou aqui em cima, só que ele separado por pranchetas, como se fosse uma folha à parte, tá? Basicamente isso. E aí, depois que você configurar aqui, basta clicar em criar, que ele vai criar o documento pra gente. E funciona basicamente como no Photoshop, tá? Aqui a gente tem o status da ferramenta que está selecionada, né? O que é que você consegue fazer com tal ferramenta, né? As opções dessa ferramenta, que geralmente você seleciona no lado esquerdo aqui da sua tela, tá bom? Então a gente tem aqui ferramentas de texto, ferramenta de laço, ferramenta de letra retangular, pincel, enfim, todas essas ferramentas aqui possuem uma utilidade, você vai entender mais pra frente aqui quando você começar a utilizar o Photopea, tá? Da mesma forma que a gente faz isso no Photopea, você pode fazer também no Photoshop, tá? Até tem muita gente que pode estar acompanhando essa aula aqui, esse curso, através do Photopea, mas fazendo lá no Photoshop, que não tem problema nenhum, porque é basicamente a mesma coisa, tá bom? Aí é o seguinte, sempre que eu inicio um projeto, eu gosto de colocar aqui as réguas, tá? Você pode ver que tem um documento branco aqui que a gente criou, tem as ferramentas. Do lado direito você tem algumas outras opções, por exemplo, de camadas, de canais, de marcadores, a opção de histórico aqui do que você está fazendo. E esse menu aqui também que são adjuntos de ferramenta que você pode estar utilizando. O que é que eu recomendo, né? Como eu falei anteriormente, colocar as réguas. Então para isso você pode pressionar Ctrl R, que você vai colocar esses números aqui, ó. Para que servem essas réguas? Para você ter mais noção de alinhamento. Então, por exemplo, se eu quisesse criar aqui umas linhas, basta eu clicar na régua e arrastar para baixo. Tá vendo que ele vai trazer essas linhas azuis aqui, ó? E aí eu consigo posicionar essas linhas para que eu possa deixar o meu projeto mais alinhado possível, tá? Se eu quiser tirar essas linhas sem deletar elas, como é que eu faço? Você pressiona Ctrl H, tá bom? Que elas vão sumir, Ctrl H elas vão aparecer. Se você quiser tirar apenas uma única linha, deixa aqui, ó, a nossa primeira ferramenta aqui, tá? Que é essa ferramenta que a gente vai mover, tá? Se você clicar com o botão direito, você tem as opções. Nesse caso, deixa aqui, ó, na ferramenta mover, e você clicar em cima da linha e arrastar para trás, ó, ela vai guardar a linha, tá? Essa que você importou, ó. Dessa forma aqui. Aqui a gente está basicamente deletando as linhas que a gente tinha colocado, tá? No Ctrl H você oculta. Tranquilo? Pronto. O que é que a gente pode falar mais aqui nessas primeiras impressões? Aqui do lado, cara, nessa opção de camadas, o que vai prevalecer, ou seja, o que vai aparecer em primeiro plano é quem está por cima. Então aqui eu tenho um background, tudo que eu fizer acima desse background vai ser exibido. Agora, se por acaso eu criar uma nova camada aqui, vamos supor que eu coloque aqui um retângulo, ó, vou desenhar um retângulo aqui, tá? Com essa ferramenta de shape aqui. Ela está exibindo o nosso retângulo porque está por cima do background. Se por acaso eu clicar nele e arrastar para baixo, ele não vai mais aparecer. Depois que a gente seleciona aqui a ferramenta mover e clicar fora, não vai mais aparecer. Porque o plano de fundo está cobrindo aqui, ó, a nossa camada 1. E aí, a partir do momento que eu clico e arrasto ela para cima novamente, ela volta a aparecer. Então, sempre o que tiver em cima vai prevalecer o que está embaixo.
tá bom? É dessa forma que funciona aqui o esquema de camadas. Aí aqui também a gente tem algumas ferramentas que são interessantes voltadas à parte de camadas, tá? Que é tudo nessa janela aqui. Aqui a gente consegue mudar o modo de mesclagem, tá? Geralmente, esse modo de mesclagem é a forma com que a camada que você selecionou vai mesclar com o resto do projeto que está abaixo, tá? Então vamos supor, aqui o retângulo está preto. Se eu clicar nessa opção normal, vai ter diversas opções de mesclagens aqui. Aí você pode clicar em alguma delas, ó, por exemplo, multiplicação, e aí você vai rolando o escudo do mouse, ou basicamente clicando e passando aqui, ó. Na setinha do teclado também você consegue passar, tá? Que ele vai mudando, ó, a exibição. Como a gente está com um plano de fundo branco e o retângulo que a gente fez é preto, não vai ter tanta diferença assim, né? A gente ficar mudando essas opções de mesclagem. Mas quando você estiver criando um projeto, isso vai ser muito útil para você dar um acabamento final legal, tá bom? Aqui embaixo você tem a opacidade, onde se você clicar, você vai ter esse ponteiro aqui onde você consegue ajustar a opacidade, tá? Olha só lá, o retângulo que é preto, quando eu baixo a opacidade ele acaba ficando cinza. Por quê? Ele está dando uma transparência, né? Entre o preto, que é a camada que a gente está selecionada, com o background, tá bom? E aí, ó, tem outra opção aqui que é interessante, tá? Que é essa de preenchimento, tá bom? O preenchimento, ele tem uma única diferença da opacidade, porque ele vai tirar exatamente a parte de dentro da forma, tá? A parte voltada ao item, ao elemento principal aqui, no caso da gente, o nosso retângulo. Então, você vai ver que quando eu tirar aqui essa intensidade de preenchimento, ele vai fazer a mesma coisa que a opacidade faz, só que a diferença é exatamente essa, é o que está dentro da forma, tá? Dentro do elemento que você está trabalhando. Então, sempre que você imaginar se tirar a intensidade daquele elemento de forma geral, mexe na opacidade. Se você quer tirar a forma com que esse objeto se propaga, aí você tira o preenchimento. Aqui, ó, nessa opção de bloquear, você pode bloquear, tá? Esses elementos, essas camadas aí, conforme você achar que é interessante, tá? Se você já posicionou e vai deixar ali, não quer mais mudar de posição aquele objeto, você deixa a camada selecionada, seleciona aqui que eu não vou conseguir mexer mais aqui, tá? Na posição desse objeto. Aí se eu voltar a selecionar e tirar essa opção aqui, com a ferramenta mover eu consigo arrastar ele para qualquer lado, ó, tá vendo? Interessante isso, não é? E aí também você pode bloquear tudo, clicando nesse cadeadinho aqui, ó. Todas as funções desse objeto serão bloqueadas, tá? Você não consegue mexer em modo de mesclagem, você não consegue mexer aqui, ó, em posição e também não consegue mexer em preenchimento em nada da camada, tá bom? É exatamente assim que inicia o nosso background, tá vendo? Se você quiser editar esse background, você tem que clicar no cadeadinho que ele vai sumir e aí você consegue, por exemplo, mudar a cor dele, ó. Tô mudando aqui através de teclas de atalho, que basicamente é Alt e Delete, você pinta, tá, a camada que está selecionada, tá? Essa parte de baixo aqui chama-se seletor de cor, você consegue colocar a cor que você quiser para trabalhar, tá? A gente tem uma cor em primeiro plano e em segundo plano. Então, só para você entender do que a gente já teve apresentando aqui para vocês sobre o Photopea. Eu falei sobre a ferramenta mover, tá? Que ela consegue levar um elemento de um lado para o outro. Eu também falei nessa opção de camadas aqui que às vezes você pode bloquear ela e aí você não consegue editar, tá? Falei também sobre o modo de mesclagem, que é a forma com que aquele seu elemento se propaga diante de todo o projeto que está abaixo dela. Falei de opacidade, falei de preenchimento. É basicamente isso daí dessas ferramentas. Eu também falei aqui, ó, do seletor de cor, que é aqui embaixo que você faz, né, a sua escolha de cor para usar nos seus projetos, tá bom? Olha só, ainda aqui na aba de camadas, a gente tem opções de linkagem, tá? Para você vincular uma camada com a outra. E como é que funciona isso? Basicamente, você deixa uma das camadas selecionada, segura a tecla Ctrl aí no seu teclado, mantém ela pressionada e aí você clica na outra camada. Quando as duas estiver selecionadas, você pode clicar aqui, ó, nessa opção de link, que vai estar uma linkada à outra. Então, quando você mexer em uma, automaticamente você mexe na outra, ó. Tô arrastando aqui, ó, e ele move tudo por igual, tá? É como se fosse um grupo, só que elas continuam sendo camadas separadas. Para você desvincular, é só clicar nelas, né? Deixar as duas selecionadas e clicar novamente no link que ela vai remover aquela correntinha que tem entre as duas, tá bom? Aí aqui a gente tem o menu Effects, que são elementos, tá, das opções de mesclagem que você consegue aplicar. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui uma sombra interna, é só eu clicar aqui, ó, que ele vai trazer para a gente esse painel, chama-se estilo de camada. Lembra que eu falei para vocês sobre os estilos, que são basicamente uma predefinição que você consegue aplicar em texto, em formas, em elementos aqui dentro do Photopea?
Então, é exatamente aqui que você faz essas personalizações. Além de ter sobre interna, tem diversas outras coisas que você consegue mexer através desse menu. Toda a personalização de camada você pode fazer através do estilo de camada, tá? Há dessa maneira para você chegar até esse menu, como também há outra maneira de você ir numa camada específica, clicar com o botão direito e clicar aqui, ó, opções de mistura. Quando você clica aqui, ele vai abrir exatamente o mesmo painel para você estar utilizando. Tranquilo? Depois a gente fala mais desse painel aqui quando a gente for para a parte prática, tá? Mas ele está aqui à sua disposição, aqui onde você consegue criar efeitos bacanas aí para os seus textos, para suas formas e para suas camadas de forma geral aqui no Photoshop, tá bom? Olha só, aí aqui do lado ainda a gente tem essa outra opção, que é a opção de máscara, tá? Quando a gente clica nela, com a camada que a gente tiver selecionada, vai aparecer um outro quadrinho aqui do lado, tá? Geralmente ele pode aparecer branco ou preto, dependendo da ocasião. O que é que acontece? Aqui, tudo que é branco vai exibir baseado na camada que está do lado, tá? Aqui, desse lado direito, a gente tem a máscara, ou seja, aqui a gente vai pintar somente de preto ou de branco, tá? Porque o branco é tudo que será exibido, o preto é tudo que será ocultado, tá? Isso funciona para qualquer tipo de imagem, para qualquer cor, tá? Esse quadrinho do lado direito é sobre onde vai aparecer, por isso que a opção chama de máscara, porque ele está mascarando uma determinada parte do objeto. Então, entre o branco e o preto, nós também podemos ter tons de cinzas, né? E aí esses tons de cinzas vão funcionar como se fosse a opacidade, tá? Para ficar mais fácil de você entender, esse retângulo que a gente fez aqui é preto, tá? Eu vou mudar a cor dele. Para mudar a cor dele, você seleciona a opção de forma, tá? Não é a máscara, é a forma. Tem que estar com esses tracejados em volta, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, na nossa opção de shape, que é essa ferramenta aqui. Se você clicar com o botão direito nessa ferramenta, você tem diversas outras shapes, ou seja, diversas outras formas que você pode estar criando aqui no Photopea, tá? Aí quando você seleciona essa ferramenta, aqui em cima a gente tem a opção de forma, demarcador e pixels. Deixa aqui em forma, aí aqui ó, no preenchimento a gente consegue mudar e colocar a cor que a gente quiser. Além do mais, a gente tem a opção aqui ó, de tirar o preenchimento, de colocar uma cor sólida, ou se a gente quiser, a gente pode colocar um degradê, né, um gradiente, clicando aqui. E nesse painelzinho aqui, você clicando, você vai ter essa janela, onde nessas partes de baixo, aqui nesses nozinhos de baixo, você muda a cor, tá? Então aqui ó, tá o preto, vamos dizer que eu queira colocar aqui um tom de verde, ó. Vou clicar aqui para aceitar. Aqui, ó, onde está o branco, eu vou clicar e vou mudar. Eu vou colocar um tom de verde um pouquinho mais puxado para o azul, ó, para a gente ter basicamente essa coloração aqui. Olha lá como é que está o meu retângulo agora, tá? Ele era preto, agora ele ficou dessa forma. Aqui a gente tem diversas coisas que a gente pode editar, tá? Mas basicamente a gente vai deixar assim. Aí clica aqui para aceitar. Aqui a gente tem o traçado, tá? Que seria um contorno. E mais para frente a gente tem a espessura desse traçado, o quanto ele vai ser espesso, tá? E aí aqui clicando nessa linha, a gente tem algumas configurações interessantes. A primeira delas é a posição, a gente pode ter ela no centro, fora ou dentro, tá? Isso aqui está relacionado diretamente ao traçado, tá, pessoal? E aí aqui a gente tem outras configurações também, por exemplo, para criar uma nova camada, para deixar livre, ou se quer deixar dentro de uma proporção. Aqui você pode determinar o tamanho que será essa forma, se ela será 1280 por 720, 500 por 500, enfim, você pode determinar o valor aqui antes mesmo de você criar a forma, tá bom? Da mesma forma com que a gente tem essa opção aqui de raio do canto, que é o quanto ele vai ficar arredondado. Então agora que a gente personalizou e você entendeu também a ferramenta Shape, você agora precisa entender como é que funciona essa opção que eu falei para você de máscara, que é muito importante. Vamos selecionar a opção branca, que a gente agora saiu de mexer na camada e fomos mexer na máscara, tá? A gente pode pegar qualquer ferramenta de seleção, tá? Tem várias aqui. Geralmente, quando a gente trabalha com máscara, a gente pode utilizar essa ferramenta aqui, ó, de seleção retangular, elipse. O que muda entre uma e outra é só a forma com que você está fazendo, tá? Aqui a gente tem uma forma com cantos a 90 graus, aqui a gente tem um círculo, né? Ou então a gente usa a tal ferramenta caneta, tá? Essa daqui é um pouquinho mais complexa e a gente vai ver mais para frente. Então, para você entender, vamos na ferramenta retangular mesmo, né? No caso, a ferramenta de seleção retangular. É a tecla M, o atalho para você selecionar ela, tá? E aí é o seguinte, com a máscara selecionada, você pode clicar e arrastar aqui, ó, que ela vai estar fazendo
esse outro tracejadozinho aqui. Essa seleção tá dessa forma. E agora é o seguinte, no meu seletor de cor aqui, vocês lembram que a máscara trabalha cor preta até a cor branca. Então, se a gente deixar aqui a cor preta, vai sumir essa parte aí da forma, tá? Ou seja, ela vai esconder através da máscara. E aqui tem várias formas da gente preencher isso aqui de preto, tá? Você pode pegar, por exemplo, aqui a ferramenta pincel, que é essa ferramenta aqui, ó. E aí você clicando com o botão direito, você tem outras ferramentas, né? Substituição de cor, ferramenta lápis, ferramenta pincel. Para essa ocasião, vamos de ferramenta pincel. Clicando aqui em cima, a gente tem tamanho e dureza, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar a dureza em 0. Posso ajustar um tamanho, tá? Que ele vai aparecer esse círculo aqui. E agora, quando eu clicar aqui para pintar, olha só o que está acontecendo. O meu retângulo está sendo cortado, tá? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte. Olha lá para a nossa máscara agora. Nós temos uma partezinha preta, tá? Isso significa que é o que não está sendo mostrado. Como de sinal está acontecendo aqui, né? A gente tem metade dessa forma que a gente criou aparecendo e a outra metade, depois que a gente selecionou, ela não aparece. Então, o que está escondendo isso é exatamente essa máscara aqui, tá bom? Aí, para você desfazer a seleção, você vai fazer o seguinte, ó, deixa a ferramenta Mover selecionada, pressiona a tecla Ctrl D, tá? Que ele vai tirar aquela seleção. E agora eu tenho um retângulo que, na verdade, é um quadrado, né? Acabou virando um quadrado. E aí, o que acontece? Essa ferramenta de link aqui, ó, é basicamente a linkagem entre a forma que a gente fez, tá, com a máscara. Se você desabilitar aqui e pegar a ferramenta Mover, né, clicar e arrastar, pode ver que ele vai mudar aqui, ó, o nosso item, tá? Mas a máscara está dentro do projeto e não linkada com a forma, tá? Então, clicando aqui a gente habilita e agora, se eu pegar a ferramenta Mover, clicar aqui na forma e mover, vai mover tudo, tá? A máscara junto com a forma, tá bom? Qualquer dúvida, você deixa aí nos comentários, ou então volta um pouquinho aí a aula que você vai entender basicamente o que eu tô querendo passar aqui para vocês. Fechou? Pronto. Isso é interessante a gente saber, porque agora, só em fazer isso aqui, você já entendeu diversas ferramentas aqui do Photopea, tá? A gente viu a ferramenta pincel, a gente viu a ferramenta shape, né? A gente viu também a ferramenta de seleção aqui. Essa seleção elipse, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona, ó, na prática. Se eu selecionar aqui, ó, ela vai ser sempre dessa forma elíptica, tá? Essa forma circular. Sempre para tirar essa seleção, você pode pressionar Ctrl D que ela vai tirar a seleção para vocês. Outra coisa, para dar zoom aqui, essa forma aqui que eu estou fazendo, é basicamente você segura a tecla Alt no seu teclado, mantém ela pressionada, rola o scroll do mouse para frente, dá zoom, se rolar para trás, ele vai tirar o zoom, tá bom? É basicamente assim que funciona. Se você, por acaso, der zoom e quiser ir para o lado direito ou esquerdo do seu projeto, você pode segurar Ctrl, arrastando para trás ele vai para a direita, para frente ele vai para a esquerda. E em como outro programa de edição, rolando para cima ele vai para cima, rolando para baixo ele vai para baixo aí com o seu documento, tá bom? Mas para isso acontecer você tem que estar com o zoom aplicado, porque se por acaso você tiver assim, ó, não vai acontecer muita coisa diferente não, tá? Vai só mudar a posição da tela, beleza? Então você pode brincar aí, ó. Aproveita e já faz esse exercício. Segura Ctrl e vai rolando o scroll do mouse para você ver o que está acontecendo. Para frente e para trás. Depois você segura Alt e vai rolando para frente e para trás para você entender o que está acontecendo, tá bom? Pega esses macetes porque isso vai te ajudar na hora de você observar os detalhes no seu projeto, na hora de você fazer um recorte, na hora de você ficar atento no acabamento final do seu projeto. Beleza? Então não esqueçam de praticar isso porque é muito importante. Essa é a primeira parte inicial aqui do nosso curso, onde a gente entendeu basicamente como é que funciona o Photopea, né, o Photoshop Online. E também a gente vai ter agora algumas criações práticas para você entender mais sobre essas ferramentas e também sobre esse menu aqui incrível que a gente tem à nossa disposição. Fechou? Então vamos lá para o próximo bloco da aula.